Eu sou o Roberto Shizuka, sou o diretor de operações da 01 e falando um pouquinho da 01. 01 começou lá atrás, fomos de tudo no digital que vocês podem imaginar, agência, produtora, fizemos muita coisa. A partir de 2009 começamos a fazer aplicativos e no processo de busca de um entendimento melhor sobre como era esse mercado, e o que fazer com ele, nós tentamos aplicativos jurídicos, esotéricos, cinema, e quando chegamos no infantil, tivemos a sorte de começar a trabalhar com a Galinha Pintadinha, que estava começando também, nem tinha lançado o primeiro DVD, e percebemos que ali tinha uma grande chance de crescimento e oportunidade para fazer uma distribuição de vídeo nesse formato de aplicativos. O pensamento era fazer simplesmente a distribuição do conteúdo audiovisual. Começamos a fazer isso desde o início. Partimos para a distribuição de canais em canais VOD e pensando melhor ali, refletindo e entendendo o que estava acontecendo, a gente percebeu que estava faltando alguma coisa dentro para um aplicativo de criança. Estava faltando a brincadeira. A nossa solução foi aliar o conteúdo audiovisual com o que a gente chama de atividades interativas ou minigames. O que seria isso? Colorir, jogo de memória, quebra-cabeça, find and match, que forma é essa, que cor é essa, e assim por diante. Tivemos um sucesso bastante grande com isso. Hoje, a gente trabalha com aproximadamente 40 propriedades intelectuais do Brasil e do exterior. Trabalhamos com as principais brasileiras, Galinha Pintadinha, Patati Patatá, Palavra Cantada, os Pequerruchos, tem as internacionais como a Macho Urso, que é russa, tem o Uki, que é da Bélgica, tem o Beat Party, que é da Austrália, com coprodução coreana. E hoje nós somos top grossing em ambas as plataformas nessa categoria. Vamos falar um pouco do modelo freemium, que é o que a gente adota como modelo de monetização. Acho que todo mundo aqui conhece o que é isso. A união, você deixa o seu aplicativo grátis para baixar. Eventualmente, alguns, como o nosso caso, tem alguma parte do conteúdo gratuito. E você monetiza isso normalmente de uma maneira híbrida, com advertising e in-app purchase. O modelo freemium hoje responde, desde 2014, ele é o modelo dominante das App Stores. Ele tem 98% do faturamento das lojas dentro desse modelo, muito puxado pelo mercado de games. Deu uma mudada. Deu uma mudada. O importante dele é bastante óbvio, né? Você não tem barreira, você baixa o app sem ter que pagar antes. Você pode testar primeiro e comprar depois. E compra o foco principal dessa sessão, que são as in-app purchase. Aqui eu vou falar um pouco sobre esses três conceitos que eu acho que são importantíssimos para você fazer o caminho entre o download e a venda. Você tem que ter uma boa experiência, você tem que engajar o seu usuário que fez o download, ele tem que gostar disso e só a partir daí ele vai comprar alguma coisa. Falando um pouco de UX. UX é aquilo que permeia toda a jornada das pessoas, desde o momento da primeira vez que alguém falou do seu app, que ele foi visitar a sua listagem na App Store, você tem que
imaginar que ali você tem que acreditar no amor à primeira vista e fazer o melhor de você para você vender o que você acha que é importante no seu app, o que costuma chamar de Unique Sales Proposition, o valor... Mais perto? Mais perto. Tentar expor claramente na listagem qual é o valor do seu app. O que é importante aqui, como você já deve ter visto várias vezes aqui nas outras sessões, ícone é muito importante, tem que testar, principalmente aqui, porque crianças realmente olham isso com muita atenção. Listagem, o Google e outras plataformas deixam você colocar um vídeo. Vídeo é uma questão chave hoje. Muita gente diz que o vídeo é o novo HTML, é uma coisa que daqui para o futuro vai ser dominante na internet e no mercado móvel. Você tem a descrição, as 3 primeiras linhas, né? Que é o que aparece na loja, em primeiro lugar, são muito importantes para você fazer isso. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que a gente está dentro do ambiente do Google. E, obviamente, busca você tem que tomar muita atenção nisso e prestar atenção no que se chama hoje de ASO, que é o App Store Search Optimization. Vamos dizer, é o primo mais novo do SEO. Ele basicamente você aplica os mesmos conceitos e, na minha opinião, você deve tomar mais, prestar atenção no quê? No título e nas 3 linhas principais que aparecem e nas keywords. Próximo item, onboarding. Eu sou um grande fã desse tipo de approach na hora de fazer receber a pessoa dentro do seu produto. Você tem que convidar ele para conhecer os seus features, o que você tem a oferecer. Você tem que seduzir, tentar conquistar, e é um lugar muito chave para você pedir coisas como se o seu app usa microfone, por exemplo, é um lugar legal para você pedir a requisição de uso disso, ou a câmera também, e pedir o opt-in para fazer push notifications, que é fundamental você ter esse canal aberto com o seu usuário. E para você, eventualmente, se o app tiver um processo de cadastramento ou login, é aqui o lugar que você deve trabalhar isso. Falando um pouco voltando um pouco até a listagem, mas na verdade não é listagem, me confundi. Já se falou muito aqui sobre a compatibilidade do aplicativo, e a gente tem uma experiência interessante para falar, porque a gente acredita que, obviamente, experiência ruim dá boca a boca ruim, e principalmente você vai ter reviews ruins. O que, no final das contas, como a Shazia falou, review é muito importante nessa categoria. Os pais vão estar muito ligados, né, no que os outros pais acham. O que nós percebemos a maioria, um tempo atrás, muitos reviews negativos vinham de um grupo específico de devices. Nós vamos verificar isso e, de fato, apesar de a gente sempre querer ter uma compatibilidade universal, às vezes isso não é possível dependendo das funcionalidades que o seu app tem. O que a gente fez? A gente tirou da compatibilidade 58 aparelhos e depois de algum tempo a gente conseguiu subir o nosso ranking de 3 estrelas para 4. Porque você limitou esses reviews negativos e os reviews positivos acabaram se sobressaindo.
Outro conceito interessante aqui, que é você tem que fazer um app para todo mundo. Quando você fala de crianças nessa idade, ela é o centro das atenções da casa. Os pais interagem junto, os tios, os avós, os parentes, todo mundo está ao redor dessa criança e acaba influenciando o uso e participando da brincadeira dentro do aplicativo. Eu queria deixar dois pensamentos legais aqui. Um é um conceito que a Galinha Pintadinha usa, que é unindo gerações através da música, porque as músicas que eles usam principalmente são músicas do cancioneiro, chamado cancioneiro popular, que são antigas, que a avó conhece, a mãe conhece, praticamente todas as pessoas brasileiras e agora de outras línguas que a gente está trabalhando, eles procuram usar, revirar, revolver, trazer de volta essas canções tradicionais, e isso faz com que o app seja apreciado por todo mundo. Outra coisa legal é que eu ouvi há pouco tempo o líder do BuzzFeed, o Ze Frank, acho que é esse o nome, não me lembro, ele falou que hoje o conteúdo não é feito por si só. Antes você fazia o conteúdo e as pessoas gostavam desse conteúdo. Hoje você tem que pensar que você vai fazer um conteúdo e o importante é o que as pessoas vão interagir com ele. Mudou um pouco o foco de quem... sai um pouco o foco de quem cria para quem usa. Suporte. Suporte é mais que uma boa experiência, é uma ferramenta de marketing. Você traz confiança, você está junto com o seu usuário, você detecta problemas antes que eles venham a se tornar um grande problema. E tanto a interação via o seu canal próprio, quanto os reviews do Google são importantíssimos de serem monitorados e respondidos para que você tenha um resultado de sucesso. Falando de engajamento, não conheço nada melhor para engajar, para deixar a pessoa dentro do seu aplicativo, do que dar alguma coisa de graça. Você já tirou a barreira do início, agora você tira a barreira dentro e abre um pouco, parte do seu conteúdo para um uso e para degustação. Se você tem um livro de colorir, você dá alguns temas para colorir. Se você tem, como no nosso caso, vídeos, você dá alguns vídeos para que a pessoa possa entender e usar o seu app e assim por diante. Eu acho que é uma coisa elegante, gostosa, deixa uma relação melhor para você conseguir que a pessoa fique mais tempo dentro do seu app. Push notifications, como eu falei no processo de onboarding, é uma coisa que a gente usa muito. É um canal direto com as pessoas que fizeram o download. Você consegue se comunicar, chamar a pessoa para voltar para o app, para interagir mais, e isso aumenta a sua chance de conseguir monetizar esse usuário no futuro. É a mesma modalidade, mas de uma maneira diferente, que são as notificações locais, que elas não são enviadas de fora para dentro, mas elas já estão dentro do seu app no momento que você instala. É legal isso porque você pode fazer o quê? Você, no momento da instalação, você define algumas notificações desse momento em diante para poder aproveitar o momento mais importante do processo de engajamento, que é, eu diria, as primeiras semanas ou as primeiras horas. É o momento que a pessoa lembra do que fez o download, está usando, ou usou ontem, e você pode tentar engajar essa pessoa nesse momento com esse tipo de atividade. Localização. Aqui até é uma ideia um pouco diferente do que todos falaram, que também são importantes, no que se refere à localização pelo idioma. Para nós é uma coisa-chave, porque a gente está falando de música, até mais complexo do que para outros tipos de aplicativo. Mas aqui eu quero tocar num ponto que criança é muito parecida no mundo inteiro.
nessa fase da vida, elas têm as mesmas experiências. Elas estão conhecendo o mundo. Elas estão querendo saber o que é amarelo, o que é branco, verde, quadrado, círculo. E você pode usar essa similaridade para conseguir expandir o seu produto para o mundo. Que é, na verdade, falando em mercado de aplicativo, na verdade é o que você quer. Onde está? Content refresh. Eu acho que isso também, junto com o conteúdo gratuito, é uma das melhores maneiras de você trazer pessoas de volta, de você reter as pessoas que já fizeram o seu download, mudar o seu app, deixá-lo vivo, porque o app é um organismo vivo. Ele tem que evoluir. Se ele não evoluir, ele não vai sair do lugar. Uma coisa que às vezes você pode nem perceber é que, como você pode ver aqui tem um gráfico de um dos nossos apps que teve dois updates próximos. No caso aqui, acho que foram de 2 idiomas, acho que, sei lá, mexicano e português. E você percebe que você consegue aumentar o seu patamar de receita média para outro nível. O que quer dizer que quando você renova o seu conteúdo, você muda de patamar de receita. Monetização, vamos falar um pouco do que importa. Acho que quando você conseguiu conquistar a pessoa e está na cara do gol para ela comprar alguma coisa, nada melhor do que você ter opções de preço. Na nossa experiência, a gente vende clipe a 99 centavos, vende a coleção 1 por 6,99 e vende todas as coleções por 12. Você consegue pegar um número, você atinge vários níveis de bolso, vamos dizer. Voltando até a esse conceito dos pacotes, é o que eu vou falar no final, até que a gente está isso aqui é varejo. E varejo, você sabe, leve 3, pague 2, é uma forma de você aumentar o seu ticket médio e conseguir atingir mais pessoas que eventualmente queiram comprar tenham vontade de comprar o conteúdo completo, mas às vezes ficam meio assim por causa do preço. Users are the best prospects. É muito mais fácil, também é uma técnica de varejo conhecida, é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você do que para quem não conhece o seu produto. Isso é simples, óbvio. E você tem que se aproveitar dessa característica das pessoas até, né? Ela sente confiança por já ter comprado e já sabe o que é e vai querer comprar de novo. Promoções. Mais uma vez, varejo. Você tem que se aproveitar de qualquer jeito, tem que se preparar para isso. São poucas épocas do ano que tem essa oportunidade e você consegue crescer sua receita, dar picos de 3 a 5 vezes e depois até ter um resultado residual positivo por algum tempo. Então, promoção é a hora de trabalhar e tentar vender mais. Varejo novamente. Todas as técnicas do varejo que você possa conhecer. Eu venho do mercado de publicidade, trabalhei com promoção e sei que esse tipo de coisa parece que não, mas funciona. O quê? Depara, preço cortado disso por aquilo, splash de desconto, todo esse ferramental que vem aí do varejo e da promoção, vocês têm que se aproveitar na hora de fazer a sua tela de venda. E aqui
aqui até talvez seja a dica mais difícil de se conseguir, que é achar certos pontos do seu app que, com pequenas mudanças, você vai conseguir um grande aumento de engajamento ou vendas. Um exemplo clássico disso é Facebook e LinkedIn, que descobriram que, a partir de X número de usuários que a pessoa coloca na rede, ela vai continuar. Aqui você pode pensar em pontos como... ok, eu já vendi um clipe para essa pessoa, se eu oferecer a coleção seguinte, talvez ela compre. Ou, se essa pessoa assistiu mais de 5 clipes, é muito provável que ela queira comprar. Se ela passou por 5 fases do seu jogo, é muito provável que ela queira comprar as outras. E assim por diante. Então, muito obrigado a todos.